Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de Expert aqui, eu sou Walter Fogolin, sou Head de Produtos da InvestSmart, um escritório credenciado XP, e hoje eu estou aqui com o Daniel Onaga, ele é analista de investimentos da Eleven Financial, é uma das principais empresas de research do mercado, né? Uma empresa super conceituada, e acho que vai ser um papo bem interessante para a gente falar um pouquinho sobre um tema que se torna cada vez mais relevante, que é o tema renda fixa, né? Selic lá em cima, todo mundo animado com o juro lá em cima, né? Então a renda fixa ganhou de novo o seu espaço aí, né? E Brasil fazendo a sua parte com o juro bem alto. Daniel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você a respeito dessa sua parte de investimentos, né? Você é um analista de investimentos. Como é que você olha para um ativo, né? Na hora de fazer a seleção de um ativo? Quais são os critérios que você usa para essa seleção de um ativo? Bom, obrigado, Walter, pela oportunidade de falar aqui com vocês, né? Eu acho que é um tema que está muito em pauta. Acho que a demanda por ativos de renda fixa e também pelos ativos de crédito privado tem crescido muito, né? E eu acho que é importante falar, né, dessa questão dos riscos. É uma coisa que a gente sempre ressalta nos nossos relatórios. Assim, a gente tem escrito bastante coisa sobre esse assunto, né? Eu acho que eu vou começar falando dos ativos de crédito privado, tá? Que eu acho que hoje a gente vê uma disponibilidade muito grande de ativos, né? E eu acho que o investidor entender o que a gente está olhando e o que a gente vê quando analisa essas oportunidades, eu acho que é bastante oportuno, né? O brasileiro não tem esse hábito ainda, né? De olhar o crédito privado, né? Acho que ainda tá crescendo, evoluindo, assim, né? O mercado de capitais, ele tem crescido bastante, né? Nesses últimos anos, por conta dos juros baixos, né? O pessoal fala muito mais de ações, acho que é uma classe de ativos que tem uma atratividade maior, né? Mas tem o seu glamour, né? Tem um glamour, exatamente, essa é a palavra, né? Mas hoje, né, que é o que você falou, com juros altos, juros nominais altos, a renda fixa tem parecido mais atraente para esses investidores, né? E os ativos de crédito privado têm aparecido bastante também. E o mercado de crédito privado também tem se desenvolvido bastante. A gente pode falar um pouco mais na frente sobre o mercado secundário, as oportunidades de sair vender os ativos que você comprou, né? Operar esses ativos, né? Mas assim, voltando para o que a gente olha quando a gente analisa esses investimentos, né? Eu acho que a primeira coisa é entender quem que é o seu devedor, entender o risco de crédito da operação, né? Qual que é o risco que você está assumindo quando você compra aquele ativo de crédito, né? O risco de default. Então, é entender quais são os principais fatores, os fatores mitigantes desse risco de crédito, quem é o seu devedor, qual setor você está entrando, né? E esse é um dos mais falados, mas não é o único, né? E isso é bastante importante, né? Porque os ativos de crédito privado, eles têm uma liquidez menor do que os títulos públicos, por exemplo. Então, assim, quando você vai operar esse ativo, eventualmente você não vai ter um comprador na outra ponta, né? Você vai ter uma dificuldade de fazer a venda, né? Ou então você pode sofrer o que a gente chama de deságio, que é um prejuízo na venda, né? Então, assim, e para o investidor alocar os seus recursos nessa classe de ativos, ela tem que exigir o prêmio por conta disso. Então, seja pelo risco de crédito, seja pelo risco de liquidez, o investidor tem que receber um prêmio por conta desses riscos que ele está correndo, né? Demais, eu acho que hoje grande parte dos ativos de crédito privado são marcados na curva, né? Isso é uma questão que deve mudar para o ano que vem. A Ambima já sinalizou isso, né? E isso disfarça um pouquinho a volatilidade. De novo, vai ter uma alteração para o ano que vem, isso aí deve ter uma alteração grande, os investidores vão sentir, né, na sua carteira essa volatilidade que existe no mercado de crédito também. Então é bastante importante que o investidor esteja atento a isso, né? E acho que ser muito exigente com o prêmio, né? Com o que você está adicionando de retorno para o risco que você está correndo, né? Acho que principalmente hoje nesse ambiente que a gente vive de muita incerteza,
assim, é importante que o investidor seja muito exigente com o recebimento desse prêmio de risco. Tá? Esse prêmio você compara a quê, por exemplo? Título público? É esse o teu Exatamente. parâmetro do o mercado? parâmetro são os títulos públicos, né? Falando, por exemplo, as debêntures incentivadas, né? Que são bastante conhecidas aí no mercado de crédito para o investidor pessoa física, né? Essas debêntures incentivadas, elas têm um benchmark, que a gente chama, nos títulos públicos indexados à inflação, que são as NTNBs. Então, quando você vai alocar o seu recurso numa debênture incentivada, você tem que saber quanto que eu estou recebendo, que a gente chama de spread over benchmark ou spread over NTNB, para alocar o meu recurso nesse aqui. Porque senão, por que eu vou comprar um título de crédito privado, uma debênture incentivada, se eu tenho uma B pagando mais, né? Então, esse é o... Perderia a atratividade. Perderia a atratividade, exatamente. Legal. E você falou agora há pouco a respeito da questão da precificação, né? Da mudança que existe para o ano que vem. Acho que esse é um ponto bem relevante. Mas pensando nessa questão de precificação, dá para o investidor pensar em alguma oportunidade em renda fixa, por exemplo? Tipo, eu compro hoje, eu posso sair com um pouco mais de lucro no futuro, um pouco menos. Existe isso também para renda fixa? Sim, existe essa possibilidade na renda fixa, né? Você tem um mercado secundário, falando de crédito privado, tá? A gente tem visto isso, né? Eu acho que principalmente nos últimos anos, o volume de negociações no mercado secundário, o investidor que compra um ativo, ele consegue, numa necessidade de liquidez, ou eventualmente se ele quiser vender para ter o ganho de capital, ele consegue vender consegue vender esse ativo lá na frente com uma maior facilidade hoje, por conta do aumento da liquidez. Mas, de novo, assim, ela é bem menor comparado à liquidez dos títulos públicos, né? Então, o investidor tem que estar atento nisso, mas você tem razão, Walter. O investidor que quiser negociar esses ativos no mercado secundário, ele consegue. Isso é o chamado ágil, deságil, que eventualmente ele pode passar. Esse é um tema que gera muita confusão, né, na cabeça de alguns investidores, porque na renda fixa você tem uma relação inversamente proporcional do juros com o preço dos seus ativos. Então, assim, como você está comprando e vendendo a taxa, né, se a taxa cai, o seu preço sobe, você tem um ágio. E aí a mesma coisa, se a taxa sobe e o preço cai, você tem um deságio se você precisar vender esse ativo naquele momento, né? Entendi. E uma última pergunta para você. Quando você pega os investimentos assim de maneira geral, o que você efetivamente prioriza nesse processo de alocação, né? Assim, a gente tem uma mudança significativa para o mês que vem. Eu acho que esse é um ponto que vai pegar os investidores, e você citou um pouco sobre isso. Mas assim, nesse processo de diversificação, o que você prioriza nessa seleção? É prêmio, é qualidade, é liquidez? O que você olha nesse? Não, eu acho que você tem que olhar o conjunto dos fatores, né? Assim, quando você vai comprar um ativo de crédito, né, como eu falei, você tem que estar satisfeito com o que você vai receber de prêmio, né, pelos riscos que você está incorrendo. E todos eles, né, você tem que considerar o risco de crédito da operação, você tem que considerar o risco de liquidez da operação e você tem que considerar o risco de duration, que é o duration, assim, conceitualmente, ele é a sensibilidade do preço a variações nas taxas de juros, né? Então, todos esses fatores têm que ser incluídos na sua avaliação para saber, olha, vale a pena eu abrir mão da liquidez agora, ou aumentar o duration da minha carteira para alocar nesse ativo. Ele tem que estar satisfeito com o prêmio que ele tá recebendo, né? Assim, análise de investimento aqui para ativo de crédito é bastante ampla e é um tema. Análise de crédito, ela é só um dos fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Então, não é algo tão simples e trivial assim, né? Não é tão trivial. É por isso que o nosso trabalho, o trabalho de vocês como assessores é tão importante, né? Que é para saber separar o joio do trigo e fornecer as melhores oportunidades, né? E
pensando um pouco em tudo que a gente viveu até agora, né, da questão pandemia, como é que você avalia hoje esses ativos de crédito, né? Assim, você acha que as empresas, né, elas oferecem um risco adicional por conta disso? Ou elas estão muito bem preparadas nesse momento? Enfim, como é que está a tua visão nesse processo todo? Vamos lá. A gente acabou de passar por um processo de alta de juros bastante forte, bastante rápida, né? Eu acho que e no momento anterior a gente viu o juro indo para um patamar que a gente nunca tinha visto antes, né? E muitas empresas elas aproveitaram esse momento para melhorar a sua estrutura de capital, melhorar o seu perfil e algumas delas se preparando, né, para alocar o capital, fazer investimentos, crescerem, né? Agora, nesse momento que a gente vê a inflação mais alta, os juros mais altos, isso tem um impacto grande, né, no balanço das empresas, porque elas têm dívidas, né, e essas dívidas elas aumentaram, né, por conta do aumento da taxa de juros. Então, assim, é uma resposta difícil porque depende muito de cada empresa, né? Tem empresas que estão passando por um período de investimentos, então isso deve pressionar um pouco o fluxo de caixa delas, né? Mas, no geral, assim, Walter, e a gente vê que muitas empresas aproveitaram o bom momento de taxa de juros baixos, uma demanda bastante grande por crédito, por esses ativos, para fazer captações baratas, né, e melhorar a sua estrutura de capital. Então a gente viu isso de maneira positiva, né? Mas de novo, é preciso ficar atento porque esse aumento da taxa de juros pressiona bastante o custo da dívida dessas empresas. Então, assim, é preciso monitorar isso de perto, entender se elas estão com capacidade, estão gerando caixa para pagar a dívida que elas têm à frente. Então, assim, é uma resposta bastante difícil, né? E depende muito de cada empresa, mas, assim, falando dos emissores que a gente tem no mercado de capitais, costumam ser as melhores empresas, né? Mas, de novo, na hora de você ver as oportunidades que você tem que realmente ficar atento. Olha, será que aquela nova dívida que ela está captando, eventualmente, se ela tem capacidade de pagar as suas dívidas dentro do prazo daquele ativo que você está comprando, né? Acho que... Não é só comprar a taxa. Não é só olhar comprar... ali, qual é a taxa mais alta? Deixa eu ver aqui. Não, exato. Acho que, assim, é importante falar isso, né? Porque para crédito, né, você tem é uma seleção adversa mesmo, né? Porque muitas vezes, se você comprar o ativo de crédito olhando a taxa, você vai escolher os piores riscos de crédito, porque eles te pagam uma taxa maior exatamente porque o risco é maior. Então, assim, muitas vezes você tem que medir isso daí, regular talvez regular isso aí por volume e não por taxa, né? Então é importante é muito importante isso que você falou, né? Legal. Bom, pessoal, acho que a gente teve aqui um bate-papo bem interessante sobre esse universo de renda fixa, né? Foi algo bastante rico, né? Até para que as pessoas possam, de alguma maneira, pensar nessa tomada de decisão. Taxa não é a principal variável, né? Você tem que, como o Daniel falou, você tem que calibrar tudo isso. Daniel, queria agradecer aqui a tua presença, a presença da Eleven, né? Você aqui representando a Eleven nesse bate-papo. E abrir aqui para suas considerações finais, né? Agradecendo esse papo aqui de hoje. Não, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento muito oportuno de falar, né, desses temas de renda fixa e crédito. E eu acho que é um trabalho fenomenal que vocês estão fazendo e contem com a gente aí para precisar, tá? Beleza, show de bola. Galera, obrigado a todos e até a próxima aí.